Future Hacker Life Path Future. A gente tem uma avaliação, uma escala que se chama de Technology Readiness Level, o nível de prontidão tecnológica. Ela vem de 0 a 9. Tá? Uma tecnologia que está no nível 0 é aquela que ainda é pesquisa básica. E uma tecnologia que está no nível 9 é sendo vendida no mercado para o consumidor final. É uma ilusão a gente achar que a gente consegue segurar conhecimento, né? Os países que mais ficarem fechados em termos de cooperação tecnológica com outros países são aqueles que vão ficar mais atrasados. Para onde as pessoas vão quando ela tem que pensar fora da caixa? Elas vêm para um ambiente como esse. Então, o que acontece? Aqui é o fora da caixa, que é o ambiente de oportunidade, que é o parque tecnológico. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber o Jefferson Kerigati. Ele é engenheiro de materiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diplomado de administração de empresas pela Association of Business Executive de Londres. Ele tem MBA executivo pela Dom Cabral e também ele conta com mais de 20 anos de experiência em desenvolvida em indústrias de bens de consumo, serviços e governo, em companhias de diferentes portes de atuação, como Unilever, Smola e Infra S.A. Ao longo da sua carreira, ele também elaborou e implementou diversas estratégias e planos de negócio, liderou startups, participou ativamente do processo de M&A e conduziu o processo de integração. E agora, desde 2022, ele é CEO do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Acho que a grande referência, o grande orgulho nacional aí, né, que é o Parque Tecnológico de São José. Super prazer em recebê-lo aqui, Jefferson. André, é um prazer enorme estar com vocês aqui, o pessoal da Future Hacker. Né? É oportunidade ímpar. Vamos lá. Vamos lá, Jefferson. Em primeiro lugar, de novo, né? Um super honra te receber aqui e obrigado pelo seu tempo aí. Em primeiro lugar, eu queria falar assim, né, da sua trajetória, né? Quer dizer, você já passou por muita coisa, né? Passou por empresas, né, de serviço, passou por governo, M&A. E aí você chegou agora no Parque Tecnológico, né? Quer dizer, então você é um lugar que você consegue reunir, né? Essa conexão com o governo, na iniciativa privada, startups, M&As, né, etc. Então, quer dizer, teoricamente, foi sem querer que você chegou nesse projeto que consegue trazer toda a tua experiência e toda a tua trajetória profissional? Na verdade, sim e não. Né? Tipo, se você for perguntar como eu faria a minha carreira se eu tivesse 18 anos de idade, eu não teria imaginado essa trajetória. Mas, qual que é o sim disso? Quando o conselho de administração foi atrás de um novo CEO para a organização, eles foram atrás de um perfil múltiplo, né? Alguém que entendesse do setor privado, do setor público, alguém que entendesse das universidades, né? Alguém que tivesse a facilidade de lidar com grandes empresas, pequenas empresas e startups. Então eles meio que setaram qual era o perfil que eles queriam para um novo CEO, né? E aí o meu perfil se encaixou. Legal, muito bom. O Jefferson, vamos lá, vamos fazer um mergulhinho agora exatamente no Parque Tecnológico, que acho que é uma curiosidade, né? Acho que claro. É uma grande referência aí, né, do Brasil aí para, né, de tudo que é inovação, ainda inovação de, né, a parte, né, próximo aí da Embraer e várias outras, Nestlé, tem várias empresas aí fazendo, né, trabalhos aí, né, de pesquisa e desenvolvimento, etc. Então, eu queria que você me contasse um pouco, né, exatamente como é que estágio que está hoje o Parque Tecnológico, né, e a fase que ela está e principalmente, assim, quais são as métricas, como é que você consegue avaliar, né, que o parque está efetivamente gerando esse valor para todos os stakeholders aí possíveis e imagináveis? Olha, eu posso ficar 2 dias explicando isso daí se a gente quiser ser detalhado, né? Na verdade, é uma das características aqui porque é complexo. Mas fazendo um exercício de síntese, né, a gente aqui reúne embaixo de um mesmo telhado empresas, poder público e universidades. Né? E o que a gente faz? Qual é que é o grande desafio das empresas aqui? Qual é a grande conexão com as universidades? E o que o poder público está atrás? De converter conhecimento científico, né, que vem lá desde a pesquisa básica aplicada, né, ou seja, uma tecnologia ainda que nem podemos chamar de tecnologia, ainda está realmente nos bancos acadêmicos, e converter isso lá na frente, numa inovação tecnológica que uma empresa vai ofertar no mercado. Né? E o consumidor final, ao perceber valor naquilo, vai estar disposto a comprar aquele produto ou serviço ou pagar um prêmio naquilo. E
do ponto de vista do setor privado, esse consumidor, ao pagar e consumir esse produto, ele paga a conta de desenvolvimento tecnológico da empresa. Por outro lado, esse mesmo consumidor, no papel agora de contribuinte, vai recolher mais imposto. E aí ele paga o que? A criação de políticas públicas que esses gestores públicos têm interesse para desembocar em desenvolvimento econômico. Então, na verdade, o que a gente faz é unir os interesses desses três setores e lá no fim gerar algo que vai ter um impacto social e econômico no país, né? Quando a gente pensa nesses três atores diferentes, eu tenho métricas distintas, né? Uma grande multinacional ou mesmo uma startup está começando, ela quer ter acesso e implementar inovação tecnológica. É isso que ela está atrás, né? Quando eu penso numa universidade, ela está atrás de entender como que ela pode plugar e capturar investimento privado nas suas linhas de pesquisa, nos seus laboratórios, para a geração de mais conteúdo, né? Mais conteúdo o quê? Conhecimento científico, análise, entendimento, expansão de conhecimento humano. E o gestor público, no final, ele está interessado em ver que as suas políticas públicas que ele idealizou tenham execução e tenham um benefício para a sociedade. Perfeito. O Jefferson, vamos lá, entre os próprios parques tecnológicos que você tem, né? Você tem em São José, você tem, sei lá, um polo também importante lá em Piracicaba, em São Caetano. Existe essa colaboração IPT, existe essa colaboração entre esses laboratórios, esses parques tecnológicos, existe essa cocriação e colaboração entre eles, ou é a quem que poderia ser feito? Ainda bem que você está me fazendo essa pergunta hoje, cara. Se você tivesse feito essa pergunta há um ano atrás, eu ia dizer não, né? Porque muito desse ecossistema de inovação paulista, ele surgiu a partir de 20 anos atrás, mais ou menos, quando o estado de São Paulo começou a desenvolver a política de parques tecnológicos no estado, né? Isso daí tocou um grande cume, mas isso estava meio... não estava acontecendo, né? Há um ano e meio, um ano e pouco atrás. E até que um dia, né, conversando com o pessoal do IPT, com o pessoal lá do CETEC da USP, com o pessoal de Campinas, com o pessoal de Sorocaba, a gente falou, pô, mano, a gente não precisa ter um poder público estruturando essa relação pra gente. A gente pode se estruturar e criar essa conexão entre a gente. E ali nascia, né, o início, foi a primeira reunião que a gente teve do que hoje já oficializado, agora faz um mês, é super recente, na rede API, que é a Rede de Ambientes Paulistas de Inovação, que a ideia foi juntar incubadoras, aceleradoras, ambientes de inovação, parques tecnológicos, todos os bichos desse ecossistema, ou esses hubs do ecossistema que trabalham com inovação, né? E a gente começou a se juntar, e eu lembro quando eu brinquei na época, né? Eu falei, olha, qual que é a grande coisa aqui que a gente vai fazer? A gente vai montar uma ferramenta. Hoje são quase 30 associados no estado, né? Públicos, privados, economia mista, tem vários formatos. E a gente tem então o quê? Estruturado a ferramenta para que o poder público estadual e federal possa agora utilizar para implementação e para dar capilaridade na execução de políticas públicas, né? E ao mesmo tempo, né, o que a gente fala, né, quando a gente conversou, né, o pessoal, eu lembro no início, queria montar, estruturar, eu falei, peraí gente, vamos começar por, olha, prazer, sou São José dos Campos, né, o que a gente faz de legal e bom aqui é isso, essas são nossas competências, o que tira o nosso sono é isso, muito prazer. E aí a gente começou a rodar, e a gente começou a entender qual é o conjunto de capabilities que a gente tem em comum, quem está mais na frente do outro, que pode ensinar, que capability às vezes tem em Sorocaba que eu não tenho aqui, eventualmente quando eu precisar eu só preciso ter acesso em Sorocaba para usar, ou em registro, ou em Piracicaba, enfim, né? A gente começou a fazer essa troca e a ideia é que a gente junto consiga criar valor de forma que separado a gente não conseguisse. Exemplo, tem editais da FAPESP, por exemplo, que a gente conjuntamente pode entrar com vários pontos de execução e capabilities complementares, coisa que eventualmente um ou dois ambientes sozinhos não conseguiriam fazer. Então, no fundo, o que a gente está olhando é na capacidade integrada que a gente tem de servir a, o estado que mais gera conhecimento científico na nação. Metade do conhecimento científico produzido pelo Brasil sai do estado de São Paulo, né, nas diversas universidades que a gente tem aqui. E 2, é a maior indústria do país. Então, na verdade, tudo isso que a gente está fazendo desemboca em vantagem competitiva e atratividade econômica para a indústria no nosso estado. Daí, desenvolvimento econômico. Perfeito. E aí vocês fazem... Que ótima notícia, né? Então, quer dizer, começa essa colaboração, mas vocês
segura um pouco a localização do ponto de vista, a característica local da região. Então, por exemplo, Sorocaba ali que tem um foco em agro, né? Quer dizer, ou seja, como teoricamente vocês estão em alguns lugares onde tem a comunidade ali, vocês também respeitam, né, a localização e teoricamente a característica daquela região, né? É mais do que respeito, seria burro fazer diferente, né? Como assim, né? Inovar é complicado, né? É muito simples, né? Pega um conjunto de pessoas que trabalham na sua empresa, senta numa mesa e fala, galera, vamos inovar. É um processo complexo, né? Então, você querer inovar em cima de uma base de conhecimento ou em cima de uma base econômica inexistente no seu município, na sua região, aí é 2 vezes mais complicado, porque você não tem gente com know-how suficiente para fazer aquilo. Quer ver um exemplo? A gente fala, né, de empreendedorismo, etc e tal, startups, e o que vem na mente é a molecada novinha começando a empreender. Só que na prática, quando a gente estuda literatura, né, com todos os cases que já tem mapeados mundo afora, a idade média de empreendedor de sucesso é 45 anos. Ué, mas por quê? 45 anos é um tempo que já deu para você ter um profissional que trabalhou uns 20 anos em determinado mercado e depois desses 20 anos com a experiência dele, ele começa a entender as oportunidades e as brechas que aquele mercado não está cobrindo. E aí é que vem a ideia de criar algum produto ou serviço que vai se posicionar de forma diferente e capturar valor daquilo. Então, quando a gente olha todos esses ambientes, eles estão em regiões que são propícias para determinadas coisas. Aqui mesmo em São José. Quando a gente começou, qual que era o óbvio? Que era a vocação nacional, ou local, era o setor aeroespacial e de defesa. Top. Na sequência, a gente começou com o setor de tecnologia de informação e comunicação. Mesma coisa, muitas empresas aqui, Está. Um ano e meio atrás, a gente lançou o cluster do agro. Aí você fala, ué, mas agro em São José? Por quê? Porque a gente percebeu que muitas das empresas no cluster aeroespacial e do TIC tinham como cliente o agronegócio, ou seja, eles estavam criando soluções a partir de análise de satélite, imagem, sensores, IoT, blockchain, inteligência artificial para o agronegócio, drones, uma série de coisas. E aí fica interessante, porque a gente tem um ponto de entrada e ângulo de visão que a gente traz tecnologias que vão favorecer o agronegócio brasileiro que nenhum outro ecossistema no Brasil conseguiu criar na escala que a gente tem, justamente por a gente ter uma vocação econômica passada que traz esse olhar. Então é muito, muito crítico, né, que todos os ambientes olhem isso. E aí, naturalmente, você começa a ter, né, ou seja, existe uma primeira fase ali de domínio daquele setor econômico e científico. Perfeito, perfeito. Jefferson, vamos extrapolar e falar das conexões globais, né, com os hubs internacionais ali, né? Aí eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Até que ponto uma conexão para fora é em favor da ciência e até que ponto ela pode ser boicotada por causa de interesses estratégicos de país? Olha, é uma boa pergunta, né? Mas na prática eu acho que é uma ilusão a gente achar que a gente consegue segurar conhecimento, né? Se for para pensar, né, como é que os americanos desenvolveram a bomba atômica, né? Não foi sozinho, né? Foi buscando cientistas, né, de outros países, etc. E depois como é que os russos descobriram a bomba atômica, né? A gente conhece a história. Então, assim, por mais que um país queira, né, ser hegemônico ou deter, ele vai conseguir segurar o conhecimento daquilo, sei lá, por quanto tempo? 1 ano, talvez? 5, 10, mas não mais do que isso, né? Então, na prática, o que está acontecendo com as organizações elas estão sacando que se elas ficarem fechadas no mundinho delas, isso vale para os países também, pensando, ela na verdade está abrindo mão de uma diversidade global. Pega um país gigante como os Estados Unidos, ou gigante em população como a gente. São 200, 300 milhões de habitantes. Mas o mundo são 8 bilhões, né? Então você tem fora do país uma escala muito maior. Mesmo a China, que tem 1 bilhão e 400 mil habitantes, mesma coisa. O resto dela tem 6 bilhões e 400 mil. Então o que está acontecendo antigamente, inovação tecnológica, e obviamente, né, quando a gente pensa em setores de defesa ou várias coisas, ou o diferencial competitivo você pode ter, você quer explorar aquilo no início. Mas mesmo uma patente do remédio permite, de verdade, que aquela farmacêutica, né, que teve todo o investimento durante muitos anos para fazer aquele fármaco chegar na prateleira de uma farmácia para gente, ele vai ter uns 10 anos de patente, talvez, que ele possa usar, e depois se torna conhecimento público, né? Outras pessoas podem fazer medicamentos genéricos disso.
Então, o que as empresas estão se dando conta é, se isso vai acontecer, eu posso usar esse sistema aberto para ajudar a acelerar o meu processo de inovação. É o que, por exemplo, a Nestlé faz aqui no parque. A Nestlé veio para cá há 2 anos, né? E tudo que é processo normal de melhoria industrial para as plantas da Nestlé, elas fazem nas fábricas. Mas tudo que é inovação tecnológica para o processo fabril, eles fazem aqui no parque. Sozinhos, não. Eles têm projetos com mais de 50 empresas no parque tecnológico que estavam desenvolvendo tecnologias para uma determinada atividade e a Nestlé olha e fala, poxa, essa tecnologia talvez possa ser adaptada e resolver um problema que eu tenho. Então, essa capacidade das empresas de entender que o processo criativo e de inovação é maior fora delas do que dentro, está fazendo com que elas se abram, e a mesma coisa vale para os países, para poder colaborar. É lógico que você não vai entregar o ouro, né? Você quer ter o retorno sobre o investimento que você fez na tecnologia, faz sentido, mas os países que mais ficarem fechados em termos de cooperação tecnológica com outros países são aqueles que vão ficar mais atrasados, porque eles vão ter que fazer o caminho da maneira mais difícil, que é sozinhos, né? Essa integração e essa desenvolvimento é que é o grande barato, porque você consegue acelerar o teu caminho, né? O outro dia eu estava conversando com um gestor público e ele estava muito chateado, dizendo que ele viu que em algumas cidades existia uma tecnologia sendo empregada e que ele viu a oportunidade disso há 10 anos atrás na cidade dele, né? E aí, poxa, que droga que a gente implementou. Aí eu falei, cara, mas não fica triste não. Ele falou, por quê? Se a tecnologia já está disponível, é de prateleira, você consegue implementar na sua cidade agora em 2 meses, né? Então esse é o avanço que a coisa vai. Não, legal. E já seguindo um pouco nessa linha, quais são os acordos vocês têm com quais são os países que vocês têm já um acordo firmado, sabe, de troca de experiência, de intercâmbio de conhecimento? Quem vocês hoje pelo parque? A gente, na verdade, está só arranhando a superfície, né? A gente faz parte da Associação Internacional de Parques, a gente faz parte da comunidade, troca experiências, etc. A gente tem acordos com alguns centros para levar startups, trazer startups, mas eu diria que isso ainda é muito incipiente, não só aqui no Brasil, mas geral, né? Eu acho que a gente ainda não usa isso na plenitude que a gente vai usar, né? Por quê? Porque ainda é muito selado o local, né? Uma das coisas que a gente fez ano passado, na relação que a gente começou a estabelecer com Israel, é isso. É um país, assim como Portugal, que atrai muitas startups, né? O país das startups, para criar startup. Mas o Brasil tem um mercado consumidor enorme, que pode ser um local para a gente dar escala para essas startups. Ao mesmo tempo, às vezes você está num país desenvolvendo uma tecnologia que você tem entraves legais ou você tem entraves burocráticos que não permitam você acessar a plenitude do mercado consumidor por sua tecnologia, e você indo para fora você consegue. Então, muito do trabalho que a gente tem feito agora, primeiro, integrar com os ambientes paulistas, segundo, integrar com o ambiente nacional e terceiro, internacional, né? Porque os 3 campos de atuação podem ser interessantes para as empresas que estão conectadas no nosso ecossistema, né? Mas é por etapas, cada um deles tem seus desafios diferentes. Então, a gente tem 2 programas fortes no parque, que é o que a gente chama do Smart Takeoff, que é quando a gente leva essas startups, as empresas para fora, e o contrário, quando a gente tem o Soft Landing, que a gente traz tecnologia ou know-how para dentro do parque tecnológico. Algumas políticas públicas que a gente executa são exatamente nessa direção, né? Tem uma conversa muito boa agora com o estado de São Paulo mesmo, né? Interessado em mapear, fazendo o link com aquilo que você falou sobre as vocações, onde estão os ambientes de inovação, e entender, olha, Piracicaba, Sorocaba, São José, qual é a vocação da indústria ou de serviço que é prestado ali? É essa, joia. E aí eles mapeiam no mundo inteiro quais são as cidades ou os locais onde existe demanda muito forte pelaquela vocação local daquela cidade paulista, né? E aí a gente trabalhar em missões, né, como se fosse sniper, né, de ir lá e levar os empresários, levar as empresárias, as startups, para vender suas tecnologias já direto, né, aonde você tem ali um mercado consumidor. Então, na prática, todo o avanço que a gente teve no metaverso, comunicação digital, né, toda aquela coisa que hoje tá mole, igual a gente está aqui, né, literalmente no metaverso, né, fazendo uma reunião híbrida, né, você em São Paulo, em São José, acabou, né, a distância foi pro brejo, né, não tem mais, né, e isso permite com que a gente pense, na verdade, no mundo como um ponto só. Então ele permite todas as conexões. As barreiras existem, lógico, tem protecionismo? Tem, mas a principal é a barreira da língua, né, barreira de costumes, de cultura, né, então existe toda aqui uma formação, né, e todo
um anseio por busca de incluir diversidade dentro das nossas organizações para que a gente possa lidar com essa complexidade global. Perfeito. E essa questão entrando pro lado estadual, quer dizer, né, com certeza, né, então o governo, né, fazendo juntando, né, e criando essas... Você acha que existe um caminho natural que seja benchmark para outras regiões? Existe esse papo com outros estados? Aí seria um protecionismo político, entre aspas, né, se estamos ultrapassando por isso. É assim, tem duas maneiras de você olhar isso tudo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez não seja melhor, né, mas você vai entender. Eu faço as coisas só para mim e dane-se o resto. Né? Eu exploro os ativos da minha empresa ao máximo para gerar o máximo de retorno para o meu acionista, dane-se o resto. Só que esse modelo tá meio furado já, né? Na verdade, tudo que a gente vem vindo recentemente é na direção contrária. Não, peraí. Se eu estou num parque tecnológico sênior ou maduro, em uma cidade que desponta a inovação tecnológica, não é o quanto que eu posso, de forma extrativista, né, chupar do ambiente para me beneficiar, mas qual é a minha responsabilidade e contribuição que eu tenho no meu estado, no país e no mundo. Então, a mesma coisa vale, né? Então, é muito num caminho de, cara, que capabilities a gente tem por estar na minha cidade, por ter essa vocação local, que outros locais não têm e eu posso emprestar, né? E eu posso ajudar um desenvolvimento e uma maturidade mais rápida lá. Sexta-feira passada, para dar um exemplo, a gente assinou um contrato com a Prefeitura de Campo Grande para a implementação do Parque Tecnológico. E a lógica é muito simples. Demorou 17 anos para a gente construir isso aqui e maturar os processos para chegar onde a gente está. Se a gente ajuda Campo Grande não vai precisar de 17 anos para chegar onde está São José hoje. Pelo contrário, vai precisar muito menos tempo. E ela pode maturar. Ao mesmo tempo, existe todo um conjunto de coisas que a gente vai descobrir junto com o ecossistema de Campo Grande, que são únicos de lá, e que depois a gente vai poder trazer para São José e outras partes do Brasil. Então, o que eu estou dizendo no fim do dia existe uma visão egoísta e selfish, né, de eu primeiro, o meu estado primeiro, ou generosa e altruísta de, cara, eu crio, eu lidero e eu tenho uma responsabilidade por compartilhar essa riqueza e esse desenvolvimento que está em volta. Perfeito, muito bom, boa resposta. E vamos lá, Jefferson, eu queria falar a respeito da cultura, né, do parque, né? Então, assim, você hoje mexe com, né, diferentes stakeholders ali dentro, né? Então, assim, hoje existe uma cultura, né, dos habitantes ali, né, teoricamente, dos que estão lá no parque, mesmo que sejam de interesse e oportunidade totalmente diferente entre eles ou não? Tem pelo seguinte, a gente costuma brincar assim, né? Você pede pra alguém ser criativo, inovador, né? Você vira e fala, né? Você tem que pensar fora da caixa, não é? Pois é. Sabendo que o fora da caixa quer dizer o além caixa, o meta caixa, né? Pra onde as pessoas vão quando ela tem que pensar fora da caixa? Elas vêm para um ambiente como esse. Então, o que acontece? Aqui é o fora da caixa, né? Existe o local fora da caixa, ele é o local que existe, é um ambiente de oportunidade que é o Parque Tecnológico. Tá? Então, o que acontece? O ano passado a gente recebeu 200 comitivas de prefeituras do Brasil. São 5.500 prefeituras no Brasil. Esses caras e essas gestoras públicas que saíram dos estados e vieram para cá, elas vieram para entender essa política pública de desenvolvimento, que é o que a Prefeitura de São José dos Campos criou aqui. Então, o que acontece? Ela já está indo buscar e entender o que tem fora da caixa, porque provavelmente ela quer trazer alguma coisa assim para a cidade dela. Da mesma forma, quando eu atraio, como a gente consegue agora, startups do Brasil inteiro, gente que às vezes está só com a ideia ou que acabou de validar o problema, mas precisa validar uma solução, alguma coisa inovadora tecnologicamente falando, seja no modelo de negócio ou na tecnologia em si, esse pessoal está vindo do Brasil inteiro para cá. O processo seletivo nosso do primeiro semestre foram 445 projetos de 101 municípios brasileiros de 20 estados. O que eles vêm fazer aqui? Buscar outras pessoas que estão fora da caixa. Né? Quando eu falo de um pesquisador que vem para cá, de uma Unesp, de uma Unifesp, CIT, FATEC, né, o ITA, o INPE, o que eles estão buscando? Eles estão buscando gente que pensa parecido. E essa que é a grande mágica. Quando eu pego um pesquisador da Nestlé, do Clima Tempo, ou do metrô de São Paulo que está buscando solução, ou seja, é um local onde todo mundo que já está predisposto a buscar inovação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, a buscar inovações, buscar criatividade, se abastecer de coisa, já tem um bias nessa direção.
Então o que eu faço aqui é capturar num ambiente isso tudo junto e criar os mecanismos, criar as interrelações, criar os ambientes, criar o espaço, seja através de feiras, eventos, seminários, processo de inovação aberta. Aí vem toda a metodologia que a gente monta para propiciar que todo esse público fértil e criativo se encontre e comece a criar conexões, que a gente chama de conexões inteligentes, e a partir dali você começa a ter a apropriação de novos conhecimentos que vão desembocar numa inovação. Muito bom. Jefferson, me fala um pouco do projeto de Builder que vocês têm, né, de aceleração de startups, né, que passa por algumas fases, né, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu falo, né, aqui no parque a gente tem metodologia para 4 fases distintas, né, a fase clássica que a gente trata dentro da incubadora, né, é a de pré-incubação e aceleração. Então, às vezes no processo seletivo, né, tem uma empreendedora ou empreendedor que chega com uma ideia, só uma ideia, né, como a gente fala, né, e aí é muito engraçado, né, a pessoa que tem ideia acha que descobriu o mundo, né, não, só teve ideia, né, tem que materializar aquilo. Então, quando ela chega assim, às vezes a pessoa física mesmo, só com CPF, durante 6 meses a gente tem a metodologia para ajudar ela a validar aquele problema. Então, assim, vamos ver se o problema realmente existe, vamos ver realmente quem é impactado por isso, vamos ver se essa dor realmente existe, tá? Passado esse período, aí ela entra num segundo programa, que é o Growth, que é o de aceleração, ou às vezes a startup já vem nessa fase, né? Ela já validou o problema dela, só que ela precisa construir a solução que vai resolver esse problema, né? E isso significa dizer, começar a captar recursos, seja da família, seja já de investidor anjo, conseguir conquistar os primeiros clientes, construir o seu MVP, né? Conseguir começar a ter aquelas primeiras coisas, e aí depois desse período, né, que ela já validou a solução também e já tem os primeiros clientes, ela gradua ou não gradua, eu já vou contar disso, né? E ela pode entrar num terceiro programa, que é o programa de aceleração, ou seja, de ganho de escala, tá? Aí é onde a gente vai ajudar essa empresa a sair de 3 clientes para 100, que vai sair do estado de São Paulo para o Brasil, que vai sair de São José dos Campos para o mundo. Então a gente vai ter todo um programa para ganhar corpo e escala. Aí ela precisa de acesso a fundos de de Venture Capital, e lá na frente isso pode virar um IPO. E a última fase que a gente tem é de R&D, né, ou de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente atrai para cá squads de P&D de grandes empresas. Eu dei o exemplo da Nestlé, tem o exemplo do metrô de São Paulo, tem o exemplo do Clima Tempo, e a gente está atraindo outros, né, só 3 exemplos, a própria Parker, né, que tem 5 plantas industriais no Brasil, né, que aí é o contrário, aí são grandes players, né, que estão atrás de inovação tecnológica. O que caracteriza, né, e um dos motivos pelo qual a gente acaba recebendo startups do Brasil inteiro, é isso que eu falei, né? A nossa incubadora é para inovação tecnológica, então é para empresas de base tecnológica que estão propondo algo novo. Não é só soft tech, é hard tech também, né? Não é só o software que vai cuidar desse aparelhinho aqui de Bluetooth, de headset, é o próprio aparelho em si, entendeu? Então isso a gente tem. E 2, que é o mais importante, né? A gente está... Das 404 incubadoras do Brasil, só tem 4 com nível máximo de certificação da Amprotec, né? O CERN nível 4, a gente é uma delas, né? A gente, o ano passado, foi eleito, né? Ou, na verdade, avaliado por um instituto sueco que avalia incubadoras do mundo inteiro como uma das 5 melhores do setor privado. Mas tudo isso daí são ganhos, medalhas. O que interessa mesmo é o dado que eu vou dar agora, né? De cada 10 startups que surgem, 9 não dão em nada, né? A minha, inclusive, foi uma das 9, né? Quando eu fiz a minha. Mais uma dá certo, né? A média do governo israelense, que coloca 650 milhões de dólares por ano em potenciais startups, né, para a área de defesa ou economia, tem um baita de um programa de Estado em cima disso, é de 40% de sucesso, que é 4 vezes mais, fantástico. A taxa da nossa incubadora orbita entre 65% e 70%. Né? Então, de cada 10 startups que chegam no processo seletivo, 6 ou 7 vão virar um fluxo de caixa perene e sustentável, né? Isso faz com que o cara saia do interior do Pará, ele saia de Pernambuco, ele saia de Brasília, ou para mim o mais louco, tá? Que ele saia de São Paulo capital e venha para cá, né? Para colocar o sonho dele de virar um negócio. E por que eu digo, né, o louco é sair de São Paulo capital? Porque São Paulo capital é a grande cidade de empreendedorismo brasileira, é onde está o capital, é onde está o grande mercado. Então, para o cara resolver sair e vir depositar aqui, é porque ele acredita que aqui ele tem uma maior chance de ter sucesso, e é isso que todo empreendedor quer, né? Perfeito.
Ô Jefferson, assim, por exemplo, você pegou o caso, né, da Nestlé, né, ou de outras empresas grandes ali que tem a parte de pesquisa e desenvolvimento. Elas eles continuam, eles mantêm ainda a área de pesquisa também nas empresas, ou eles terceirizam, eles deixam aí, alocam aí toda essa parte de 100% de pesquisa e desenvolvimento? O que a gente está vendo, né? São áreas novas para eles, né? E qual que é a grande vantagem, né? Vamos lá. Tem coisa que tem estrutura dentro da empresa? Sim, tem. Até porque tem outras estruturas lá dentro. O problema é o mesmo problema. Trabalhei na Unilever durante muito tempo, de fazer muita pesquisa interna. Você está dentro de uma mesma estrutura organizacional, né? Então, às vezes, é o estagiário que dá uma ideia brilhante. Mas como ele é o estagiário, o diretor da hora ou o gerente da área, não, isso aí não vale nada e matou. Quando você tem um squad dentro dessa empresa, dentro de um parque, com mais outros 190 residentes, que todos estão pensando fora da caixa, criativamente, etc., ele está num ambiente muito mais fértil para criar inovação do que ele estivesse dentro da cultura organizacional dele. Então, o que acontece, as empresas estão se dando conta, elas trazem a problemática de dentro da empresa e buscam a solucionática dentro do parque, como diria o da Maravilha. Agora entreguei a idade legal. Né? Mas, assim, o que essas empresas, na verdade, conquistam ao estar aqui dentro do ecossistema? Né? São 3 coisas, tá? E eu digo isso porque a gente tem recebido o C-level dessas empresas a nível global, vindo aqui entender o valor que é criado. Elas conseguem acesso à inovação tecnológica, tá? Que é o quê? A gente tem uma avaliação, uma escala que se chama de Technology Readiness Level, o nível de prontidão tecnológica. Ela vem de 0 a 9. Tá? Uma tecnologia que está no nível 0 é aquela que ainda é pesquisa básica. E uma tecnologia que está no nível 9 é sendo vendida no mercado para o consumidor final. Tá? Se for para a área da defesa, ainda tem mais 2 níveis na frente, porque não só precisa estar vendendo, mas precisa ganhar a batalha, né? Então tem mais coisa aí. Mas o fundo, essa é a jornada de desenvolvimento do TRL. O que acontece se você tem um problema, né? Pegar de novo o exemplo da Nestlé, né? Tem lá um problema no tanque de leite ninho, entendeu? Que às vezes pode dar contaminação e aí eles têm que esvaziar um tanque de 30 metros, desce um cara de rapel no espaço confinado, super ruim para a saúde, desce lá embaixo, né? Assim, tem que raspar aquilo tudo, tirar a amostra e tal. Esse é um problema, né? Só quando ele chega no parque, e esse mesmo cientista com esse problema, e ele olha uma startup que criou um drone brasileiro, né, um subaquático, que vistoria grandes profundidades de plataforma de petróleo, ele olha e fala, pô, eu podia usar esse troço aí lá pro leite ninho. Né? E aí ele vira e fala, escuta cara, será que você não adapta o teu negócio para aquilo lá? Então o que está acontecendo aí? Ele teve acesso à inovação tecnológica, ele não teria pensado naquilo. E aí ele vai lá e pega uma tecnologia que às vezes já está no TRL9, e pede uma adaptação para um TRL9 do lado. É muito mais rápido que você buscar uma tecnologia que está num nível de maturidade muito antes. Esse é 1. 2. Tempo de implementação da inovação tecnológica sai muito reduzido, pelo mesmo motivo. Porque é mais simples adaptar do que criar do zero. E 3. Você faz isso por uma fração do custo. Né? O que, para a grande empresa, é uma baita de uma coisa interessante, porque você gasta menos recurso de gente, de capital, de capex, de dinheiro para ter uma inovação tecnológica e ao mesmo tempo é uma maravilha para as startups ligadas no ecossistema porque eles têm de cara dentro do próprio ecossistema potenciais grandes clientes para a tecnologia dele e às vezes um pedido desse é determinante para aquela startup ter sucesso e depois alcançar outros mundos. Perfeito, muito bom. Ô Jefferson, uma questão assim vou olhando, né, a gente como Future Hacker, né, olhando um pouquinho para frente aí, né, aonde você enxerga que o parque vai estar daqui a 10, 15 anos, assim, sabe, pensando em toda essa iniciativa que vocês estão fazendo, com essa maturidade, né, esse benchmark, né, regional que vocês estão fazendo, onde você acredita que ela possa estar daqui a 10, 15 anos? Qual é a grande coisa que a gente aprendeu a hackear aqui, quando a gente junta isso tudo que eu expliquei? Concretizar ou pegar conhecimento científico e transformar em inovação tecnológica. Tá? Isso foi desenvolvido ao longo dos anos localmente e agora a gente começa a expandir a esfera de influência ou a área de abrangência do parque. Então, quando eu olho daqui a 10, 15 anos, eu vejo uma organização multi-ambientes, físicos e no metaverso, espalhados pelo país e pelo mundo, conectando vários ecossistemas de inovação do mundo inteiro, ou seja, eu vejo a gente aumentando o nosso market share para geração de inovação tecnológica para todo o ecossistema.
né? Eu vejo a gente como virando a grande organização, o grande know-how, né, de conseguir fazer com que a inovação tecnológica aconteça, né? Então, se hoje a gente tem aqui 190 empresas residentes e outras 320 conectadas ao parque, se hoje eu executo política pública para mais de 20 gestores públicos diferentes, são, sei lá, umas 100 políticas que a gente executa, e hoje eu tenho 30 universidades conectadas, né? Imagina daqui a 10, 15 anos a gente espalhado por vários ambientes no Brasil, fisicamente, entendendo a vocação local, criando as tecnologias, dando visibilidade para aquelas tecnologias naquele ecossistema e fora, estreitando esses laços, e a mesma coisa internacionalmente, com presença na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, enfim. Uma grande, né, primeiro momento, uma grande multiestadual, e no segundo momento, uma grande multinacional, que é o que eu te falei. Vai ajudar a converter conhecimento científico em inovação tecnológica. Não para a gente, mas para o ecossistema. Eu sou uma grande empresa, ou uma grande organização de prestação de serviço, né? Do outro lado eu vou ter empresas felizes, eu vou ter governos felizes com implementação e uma execução de uma série de políticas públicas numa escala muito maior, né? E ao mesmo tempo eu vou estar contribuindo, né, com investimento, né, para a nossa comunidade científica, para o desenvolvimento científico, né, para expandir a capacidade brasileira, né, de fazer pesquisa e de colher os frutos econômicos dessa pesquisa. Perfeito. Jefferson, você acha que a área de educação é uma área que poderia ser um futuro do parque, de ter um academy, ter uma área de formação? Ou você acha que você funciona como um hub com diversas universidades, que isso já acontece, mas vamos supor, você acha que todo esse conhecimento combinado poderia culminar num projeto focado em educação, de formação de pessoas, de novos profissionais para essa área de tecnologia? Tá mais para não do que para sim, eu vou te explicar, tá? Logo quando eu cheguei, o pessoal falou pra gente criar um fundo de investimentos em startups. Eu falei, não sou louco. Porque na hora que eu passar o chapéu com 10 empresários e pegar 500 mil de cada um e botar no fundo de 5 milhões e começar a investir em startup, eu não faço mais nada da vida, tá? É a mesma coisa com relação a gente se propor a criar uma universidade aqui ou ter linha de pesquisa própria, né? Eu entro primeiro que não é o nosso know-how, e 2, eu entro em conflito com todas as universidades que estão conectadas na gente. Então, esse é o lado não da resposta. O lado sim da resposta é, o que eu quero? Eu quero dar acesso às empresas ao conhecimento científico que está dentro dos laboratórios da universidade. Eu quero ser o cara visto pelas universidades como vai conseguir, quando eu digo eu, né, o nosso parque, nosso ecossistema, atrair capital privado para linhas de pesquisa dentro da universidade, que vai conseguir atrair capital privado para bolsas, para insumos, para compra de materiais, que vai ser alguém que vai conseguir ler e entender a necessidade de conhecimento tecnológico que existem nas empresas e dar um input para a formação de novos cursos de graduação, de pós-graduações na universidade, né? Ou seja, o que eu estou descrevendo para você? Que eu sou um cara que vai ganhar escala e tem o papel dentro do ecossistema, não produzindo conhecimento científico, não produzindo a formação de profissionais, que absolutamente são cruciais, porque senão isso tudo não acontece, mas como o cara que vai estabelecer a conexão entre essas pontes, e dessa conexão estabelecida vai aumentar o volume disso, porque a gente começa a aumentar o fluxo de troca disso daí. Vou dar um exemplo. O Brasil hoje é a 12ª, 13ª maior economia do planeta e é o 12º, 10º maior produtor de conhecimento científico do planeta. Metade dele é feito no estado de São Paulo. Mas a gente é só o 54º país em inovação tecnológica. O que significa dizer isso? Significa dizer que a gente tem uma oportunidade ímpar, porque já existe uma base científica sensacional no país e uma produção científica pujante que a gente ainda não transforma no todo o potencial econômico que tem para o país. Na hora que eu faço isso, o que eu vou gerar? Riqueza no país, prosperidade econômica, prosperidade social, eu vou gerar desenvolvimento econômico para o país como um todo. Então, assim, se eu abro mão de fazer esse papel e começo a me preocupar em eu formar, em eu criar o conhecimento científico, quem é que vai fazer o papel de integrar isso tudo, entendeu? Então, essa é a grande vocação nossa, né? De conseguir fazer isso daí. E aí é que vem o legal, André, porque qual que é o problema? O problema está sempre na interface, né? A gente brincava, né, quando a gente negociava na Unilever lá com grandes varejistas, que a gente tinha um P&L, né, um DRE, e o cara do outro lado tinha outro, né? E às vezes nosso P&L comportava umas coisas e não no outro. Então você está na interface.
Aqui é diferente, aqui eu estou falando de uma empresária, aqui eu estou falando do empreendedor, que está avisando que tem que ter um resultado, né, tem que gerar nota fiscal. Eu estou pensando num gestor público que está pensando em como que vai executar a política pública de forma que seja eficiente, que ele vai gastar o nosso dinheiro para fazer aquilo. E eu estou falando do cientista que está interessado em ter acesso a um laboratório, a ter acesso a insumo bolsa para poder desenvolver a linha de pesquisa dele. Só que, como é que eu faço esses três conversarem se eles falam línguas diferentes? É aí que a gente entra. A gente entra para fazer essa cola nessa interface. E o valor está justamente aí de a gente criar, né? A gente tirar aquele efeito lost in translation que a gente fala em inglês, né? E eu conseguir converter a linguagem de um para o outro e fazer com que eles transacionem mais. Perfeito. Jefferson, deu uma aula aqui pra gente. Eu queria agradecer muito. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí e novamente agradecer aí a sua participação. Cara, queria dar os parabéns para vocês, né? Porque eu acho que tudo começa com criação de ideia, né? Tudo começa com a capacidade de sonhar, tudo começa com a capacidade criativa de ambiciosamente procurar coisas que não existem, né? E esse trabalho todo que vocês têm feito, é justamente nesse sentido, de ajudar a trazer ideias diferentes, pontos de vista diferentes, coisas que não existem hoje, que a gente quer se apropriar, literalmente o Future Hacker, né? E disseminar esse conhecimento com uma parcela da população que está pensando coisas diferentes, que está criando coisas diferentes, que quer deixar a sua marca positiva no planeta, que está buscando um propósito para chamar de seu, mas de forma que ele possa contribuir economicamente para o país. Então, esse trabalho de vocês é sensacional e podem contar com a gente sempre que vocês precisarem. Tamo junto, obrigado. E assim, eu também fico muito orgulhoso, cara, assim, né, do trabalho que vocês têm feito aí. Eu tive pessoalmente no Parque Tecnológico, você não tá falando, eu fui fisicamente aí, e eu vi que o grande trabalho que vocês estão fazendo, parabéns aí, que sirva aí de exemplo e benchmark para muitos aí, daqui e lá fora. Vamos lá, daqui a 15 anos você me entrevista de novo e a gente vai contar da multinacional espalhada pelo mundo, ajudando a fazer isso daí, quem sabe melhorando as condições de vida no planeta. Essa é a nossa ambição. Muito bom. Jefferson, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Future Hacker. Life. Path. Future.